Sabe quando a gente tenta montar tipo um equipamento ou um móvel absurdamente complexo e logo na primeira página do manual de instruções tem um glossário de peças que parece ter sido escrito em outra dimensão? Nossa, sim. É aquela sensação de que se a gente não entender a diferença exata entre o parafuso A e a arruela B, a estante inteira vai desabar no primeiro livro que a gente colocar, né? Exatamente isso. E a nossa exploração aprofundada de hoje, esse nosso mergulho profundo, lida meio que com esse tipo de vertigem, sabe? Só que numa escala cósmica que é tipo insondável. O texto que a gente está dissecando hoje é a introdução de O Livro de Urântia. E para quem já estuda a obra, ou para quem está chegando agora, é bom avisar que não é um prefácio comum. Não é só uma carta de intenções do autor. Ah, de jeito nenhum. É literalmente o glossário definitivo para que a mente humana não entre em colapso total ao longo das mais de 2.000 páginas que vêm depois. E o texto afirma ter sido escrito por um conselheiro divino de Orvonton. E a missão dele é muito clara, que é dissipar a confusão enorme na mente humana sobre termos como Deus, deidade e divindade. É. E o nível de dificuldade que o próprio autor admite logo de cara é o que torna essa introdução tão singular, sabe? Ele começa com uma premissa quase irônica. Ele admite um problema colossal, que é a pobreza dramática da linguagem humana. Sim, a nossa linguagem é super limitada para isso, né? Muito. É estruturalmente pobre para descrever realidades infinitas. Tentar explicar a arquitetura de Deus, a eternidade de administração de múltiplos universos usando o nosso vocabulário é tipo tentar explicar mecânica quântica usando blocos de madeira de criança. Caramba, é uma ótima analogia. Pois é. Então, o objetivo central dessa análise não é só definir palavras, mas expandir a consciência cósmica de quem nos escuta. O texto pede, com muito respeito espiritual, para a gente esticar os nossos conceitos de tempo e espaço até o limite. E a gente vai tentar trazer isso para uma linguagem moderna e acessível hoje. Com certeza, é uma ginástica mental contínua, sem nenhum alívio. Ok, vamos desempacatar isso. Eu proponho a gente dividir essa nossa conversa de hoje nos 3 pilares centrais do texto. Primeiro, a geografia do universo. Segundo, a natureza de Deus. E terceiro, a anatomia da personalidade humana. Perfeito. Eu acho que é a rota mais segura. Porque antes da gente tentar entender quem governa o universo, a gente precisa obrigatoriamente entender onde a gente está localizado dentro dele, né? Exato, a gente precisa de um mapa. E quando eu li, eu fiquei super surpresa com os nomes específicos que o texto joga. Ele tira a gente do nosso umbigo geocêntrico. Totalmente. O texto diz que o nosso planeta Terra é chamado de Urântia. E Urântia faz parte de um universo local chamado Nebadon. E esse universo local, por sua vez, compõe o superuniverso de Orvonton, que é exatamente a capital de onde vem a comissão autora desse texto. É uma taxonomia gigantesca. E o que é fascinante aqui é a mecânica da coisa. A física teórica que o texto propõe sobre como toda essa imensidão funciona. Porque todos esses 7 superuniversos em evolução, incluindo o nosso Orvonton, orbitam algo muito específico. Orbita um núcleo central, certo? Isso. Eles orbitam um universo central perfeito e eterno chamado Avona. E a diferença gritante é que esses superuniversos estão evoluindo, aprendendo, errando, mas Avona não. Avona sempre existiu num estado de perfeição cristalizada. Uau! Então a Vona nunca foi criada no tempo. Exato, ela não evolui porque já é o teto máximo da perfeição. E no coração exato de Avona, bem no centro geográfico, está a Ilha do Paraíso. Ah, e aí é que a intuição espacial humana dá um nó irreversível. Porque o texto descreve essa Ilha do Paraíso como o centro geográfico estacionário da infinitude. É um conceito pesado pra gente. Muito pesado. Porque a ciência moderna mostra que no cosmos tudo se move, tudo orbita, expande, contrai, mas a Ilha do Paraíso não tem movimento nenhum. Zero. É o ponto fixo e a fonte da matéria e da energia cósmica. E é engraçado porque a gente espiritualiza muito essa palavra, né? Quando a gente escuta paraíso, quem tá ouvindo logo projeta nuvens, anjos tocando harpa, almas flutuando. Sim, a clássica imagem religiosa. Mas no livro, paraíso, pelo menos nesse sentido periférico da introdução, é muito pragmático. Não é uma divindade amorosa.
é uma máquina estabilizadora gigante. É o absoluto do controle da gravidade material de todos os universos. Espera, para não deixar a nossa audiência sobrecarregada com essa escala, deixa eu tentar uma analogia simples. Pensemos nisso tudo como um endereço postal, tá? Manda ver. Urântia, a Terra, é a nossa casa. Nébadon é o nosso bairro. Orvonton seria o nosso estado. E tudo isso gira ao redor de uma capital federal perfeita que é Avona. Gosta dessa imagem. E o centro governamental exato, aquele marco zero absoluto que nunca sai do lugar, de onde emana a gravidade física, é a Ilha do Paraíso. Faz sentido. Faz todo sentido. É o fulcro inerte, a gigantesca usina de energia que dita as leis da matéria cósmica bruta. Tá, e agora que a gente sabe o nosso lugar no mapa cósmico, como o livro define a inteligência que orquestra tudo isso? Porque se o paraíso é meio que o processador central inerte, quem está operando a máquina? Aí a gente entra na segunda parte, que exige uma precisão cirúrgica de vocabulário. Nossa, e como exige? Eu confesso que a terminologia pareceu super densa no início para mim, porque na nossa cultura a gente costuma jogar a deidade, divindade e Deus no mesmo caldeirão, né? A gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas o texto separa isso com uma severidade quase acadêmica. E separa porque a imprecisão gera falhas de compreensão. O texto explica que a deidade é a fonte. Ela existe em 7 níveis diferentes, desde o nível estático e contido em si mesmo até o nível absoluto. É a grande essência original, a força que infunde o universo. Certo. E a divindade, então? Onde ela entra se a deidade é a essência? A divindade é a qualidade unificadora da deidade. É como a ação da deidade se manifesta e é percebida pelas criaturas. E o livro resume isso na integração de 3 valores universais supremos. A verdade, a beleza e a bondade, né? Eu reparei que eles repetem muito isso. Isso mesmo. Onde existe busca genuína pela verdade, beleza harmoniosa e bondade moral, ali tem divindade operando. É a assinatura ética do universo. E o termo Deus? O termo Deus é um símbolo. É uma palavra usada estritamente para designar as personalizações da deidade. Por exemplo, Deus o Pai ou Deus o Filho. É a personalidade com a qual a gente consegue estabelecer um relacionamento, uma comunicação. Ah, entendi. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Deixa eu tentar fazer uma analogia corporativa para ancorar esses conceitos que são meio áridos. Boa, analogias sempre ajudam. Imagina uma grande empresa, um império gigantesco. A deidade é como se fosse a energia elétrica dessa empresa, a infraestrutura bruta, o poder puro que mantém as luzes acesas. Certo. A divindade seria a cultura ética dessa empresa, a missão intrínseca baseada na verdade, beleza e bondade, as regras que regulam todo mundo ali. Mas Deus é o presidente, é a personalidade máxima que senta na cadeira central com quem a gente pode realmente conversar e ter um vínculo. Excelente. A deidade mantém a estrutura, a divindade dita as leis de comportamento e Deus é o presidente com quem você interage. Perfeito. E se conectarmos isso a um panorama maior? Tem um conceito filosófico no livro que é desafiador. Para explicar a origem de tudo isso, o livro fala do "o eu sou". Ah, o eu sou. Isso deu um nó na minha cabeça na primeira leitura, confesso. Não é fácil, porque a mente finita humana, a nossa mente biológica, precisa irrevogavelmente de um ponto de partida. A gente é prisioneiro do tempo, de causa e efeito. Sim, a gente precisa que algo tenha um começo para fazer sentido. Exatamente. Mas Deus habita a eternidade, que não tem começo nem fim. Então, o eu sou é meio que uma concessão filosófica que o livro faz. É a primeira fonte e centro original apresentada de uma forma que a nossa mente consiga aceitar. Quer dizer que é uma facilitação para a gente não fundir os neurônios tentando entender algo que sempre existiu sem nunca ter sido criado. Praticamente isso. O eu sou providencia aquele degrau necessário para a mente postular uma causa primordial antes de mergulhar nos abismos da eternidade. Certo. O cérebro humano precisa do ponto inicial do Big Bang conceitual.
Porque, sinceramente, se a gente ficar debatendo o vazio pré-temporal do eu sou, a gente perde o contato com o chão de Urântia. É verdade, a gente voa longe demais. Então vamos descer um pouco. Tendo explorado esse infinito, Deus e o paraíso, como exatamente esse infinito se conecta com algo tão finito e pequeno quanto um ser humano aqui no nosso planeta? O texto faz uma separação fascinante da realidade humana em 5 partes, não é? Faz. A introdução desdobra a nossa existência em 5 componentes distintos: corpo, mente, espírito, alma e personalidade. E a forma como o livro define e separa essas partes muda completamente o jogo. Especialmente a parte do espírito, né? O que o livro chama de espírito não é aquela ideia vaga de fantasma ou energia. Não mesmo. O espírito, segundo o texto, é um fragmento divino literal que reside na mente humana. O livro chama isso de ajustador do pensamento. É uma influência absoluta, pré-pessoal e infalível que vem diretamente de Deus para habitar o indivíduo. Espera, mas deixa eu dar um pushback aqui e te interromper, porque isso me gerou muita dúvida. Na cultura popular, na arte, na teologia clássica, a gente aprende que alma e personalidade são basicamente sinônimos. Tipo, a mesma coisa com nomes diferentes. Qual é a diferença real entre as duas nesse livro? Essa é a grande ruptura que o livro traz. A personalidade não é a mesma coisa que a alma. A personalidade é um dom único e direto de Deus. É a nossa identidade invariável, o nosso farol que sobrevive inalterado no meio de todas as mudanças da nossa existência material ou espiritual. Tá, e a alma? A alma não nasce pronta com a gente. Essa é a parte chocante para muita gente. A alma é uma aquisição experiencial. Ela nasce do esforço conjunto. Esforço conjunto de quê? Do nosso corpo com a mente. Quase. É o esforço da mente material, tomando decisões morais baseadas no livre-arbítrio, em união com aquele espírito divino residente, o ajustador do pensamento. Ah, o atrito entre as nossas escolhas e a orientação divina? Exato. Quando a gente faz escolhas éticas sinceras, buscando a verdade, a beleza e a bondade, essa interação gera o nascimento da alma. E o texto diz que ela não é material nem puramente espiritual. Ela é feita de uma substância intermediária chamada morôncia. Morôncia. Mais um termo para o nosso glossário. Mas sabe, toda essa arquitetura complexa da mente, da alma e do espírito divino fica muito mais fácil de entender para quem acompanha a gente se usarmos uma analogia tecnológica moderna. Sou todo ouvidos, vamos lá. Imagina que a vida humana é como operar um smartphone super avançado. O corpo é literalmente o hardware. É o celular físico, a tela, a bateria, que uma hora vai desgastar e pifar. Faz sentido. O corpo orgânico que perece. Isso. A mente seria o sistema operacional do celular. O software que está sempre processando dados, gerenciando emoções e tomando decisões do que abrir e fechar. Certo. E o espírito divino, o ajustador do pensamento? O espírito divino seria o sinal de Wi-Fi. É aquela conexão direta, perfeita, inviolável com a rede cósmica divina. Ele está sempre emitindo sugestões de rota, mas cabe ao usuário, que é a mente, decidir se vai conectar e seguir o GPS ou ignorar completamente. Uau, essa analogia do Wi-Fi é brilhante para explicar a ação sutil do ajustador. Obrigada. E aí entra a alma. A alma moroncial que a gente constrói seria o arquivo de backup na nuvem. Ela não vem pré-instalada de fábrica, a gente vai construindo esse arquivo na nuvem dia após dia com as nossas escolhas éticas. Se a gente segue o Wi-Fi divino, a gente salva mais dados preciosos lá. E por exclusão, a personalidade. A personalidade é o nosso ID de usuário ou o nosso login. Inconfundível, imutável e sobrevive a qualquer troca de aparelho. Se o hardware quebrar de vez, a personalidade faz o login em outro lugar cósmico e puxa todo aquele backup salvo na nuvem da alma. Essa é, sem dúvida, uma das melhores formas de traduzir a mecânica existencial da introdução do livro de Urântia. Mostra exatamente que se a gente não fizer o backup através de escolhas morais durante a vida, não tem o que baixar na nuvem depois. Então, o que tudo isso significa no fim das contas?
Esse texto enorme e super denso, logo de cara, tira a humanidade de uma visão de isolamento caótico. A gente deixa de ver Urântia, a Terra, como uma pedra solitária girando no escuro. Exatamente. Passamos a ver o nosso planeta como parte de uma organização cósmica incrivelmente estruturada. Sim, um sistema onde cada indivíduo abriga literalmente um fragmento do divino. Não é uma magia distante. Tem uma mecânica clara, uma responsabilidade. Isso levanta uma questão importante, né? Um valor super prático desconhecimento. Saber que a alma não é garantida, que ela é experiencial, significa que a espiritualidade não é um estado passivo. A espiritualidade é uma ação diária, é a construção do caráter. É arregaçar as mandas e fazer escolhas melhores. Porque o texto nos diz que a alma moroncial ganha forma toda vez que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai, escolhe a verdade, a beleza e a bondade. Cada mínima escolha ética está forjando essa sobrevivência. Pois é. E isso me leva a uma reflexão final que eu queria deixar no ar para o pessoal que está acompanhando esse nosso mergulho profundo. Por favor. Baseado em toda essa mecânica cósmica de superuniversos e logins atemporais, fica a pergunta: que tipo de eternidade as pequenas escolhas diárias estão construindo na nuvem moroncial de cada um de nós hoje? Será que o nosso arquivo de backup tem substância de verdade para sobreviver à falência do hardware? É uma provocação profunda e muito necessária. Mostra que o destino infinito está ancorado nas escolhas que fazemos no trânsito de hoje, na conversa de agora. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui. Quero deixar um agradecimento caloroso a toda a nossa audiência pelo tempo dedicado a esse aprendizado que não é nada fácil, mas é recompensador demais. Muito obrigada por acompanharem mais essa exploração das engrenagens do universo com a gente. Foi um prazer debater essas infinitudes. Até o nosso próximo encontro, pessoal!